Olá a todos, boa noite aos presentes aqui, àqueles que nos irão assistir. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos a Palavra de Deus, para falarmos, para examinarmos a Palavra de Deus e espero que o pequeno estudo que eu trago esta noite seja motivador para todos nós e eu creio e acredito que Deus nos irá abençoar todos os dias da nossa vida. É isso que eu desejo no nosso coração. Eu acredito cada vez mais que nós devemos nos agarrar a Deus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Eu estava na última Santa Ceia, fala-se muito, né, acerca de uma passagem, até eu vou ler em 1 Coríntios 11. Não é preciso os irmãos irem lá, que é só para dar aqui uma pequena introdução. No versículo 25, diz assim: semelhantemente, também pôs de Ciarne, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E depois fui ao versículo 28 e diz assim: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isto levou-me um pouco a refletir acerca do sangue de Jesus Cristo. E nós temos a certeza absoluta, e vamos compartilhar aqui e ver pela Escritura, não é? Que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos libertar. Você que está-nos a ver, ou que esteja aqui, certeza absoluta que se calhar já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas muitas das vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, mas muitas das vezes ainda continuamos presos ao pecado. Muitas das vezes nós entregamos a vida a Jesus, mas nós próprios nos sentimos indignos, né? No caminhar com Deus. Mas eu quero dizer o seguinte a vocês: saiba que o céu está cheio de ex-escravos do pecado. Eles também eram pecaminosos. O que é que aconteceu? Arrependeram-se. Né? Por isso, amados, tudo há um tempo determinado e nós, o que é que temos de fazer? É nos arrepender. Porque o céu também está cheio desses escravos, ex-escravos do pecado. Né? A pessoa mesmo com defeitos, né? Muitas das vezes têm bom testemunho e por isso elas estão no céu. Elas se arrependeram. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você já fez aquela oração de confessar os seus pecados e reconhecer Ele como o seu Salvador, talvez você já tenha feito esta oração um dia, mas ainda se sente preso no pecado, ou você acha que não merece viver uma vida, viver todas as promessas de Deus. Mas todas as promessas de Deus são para nós vivê-las. E vamos ler, para dar uma pequena introdução, em 1 de Pedro, quase para o fim da Bíblia. Primeira de Pedro 1. No versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Veja o poder que há no sangue de Cristo. É a nossa salvação. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isto para dizer o seguinte, amados. Eu acredito que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a salvação, é a redenção. É o maior milagre que pode acontecer. E nós acabamos de ler que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou a nossa liberdade com o seu próprio sangue e nos libertou do pecado e da morte. Então nós somos libertos espiritualmente a partir daí. E foi com o seu sangue que Jesus troca o nosso choro por alegria. Ele troca a nossa vida vazia numa vida cheia de sonhos e uma vida em abundância. Né? Como diz lá em João 10, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, a salvação, a redenção de qualquer pessoa é um dos maiores sonhos de Deus que tem para a humanidade. E a Bíblia fala acerca disso em Romanos 3, 23. Romanos, estão os meus romanos, acho que não fugiram. O feriado é amanhã, não é hoje. Romanos quê? 3, 23. Obrigado. Que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vemos aqui por esta pequena palavra, né, que todos nós somos culpados. Mas quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Jesus Cristo, Ele se torna nosso advogado e Ele diz que com o seu sangue nos purifica de toda a sujeira, nos purifica de toda a impureza. Então o sangue de Jesus Cristo é tudo o que você e eu precisamos para podermos entrar no céu. E lá no céu vai ter muitas pessoas, né, que poderão dizer, que não poderão dizer, aliás, eu estou aqui porque fui uma boa pessoa lá na terra. Elas não poderão dizer, eu estou aqui porque fui muito talentoso e fiz muitas coisas boas. Não é isso que faz a pessoa entrar no céu. O que faz uma pessoa entrar no céu é reconhecer a sua condição como pecador, entregar-se somente a Jesus Cristo, e é o sangue de Jesus que pode fazer com que nós sejamos libertos e tenhamos acesso ao nosso Pai, a Deus. É através dele. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. E para se tornar filho de Deus, não depende da nossa capacidade, não depende se nós merecemos ou não merecemos, mas porque o próprio Filho de Deus, Ele morreu na cruz e deu a sua vida por todos nós. Vamos a Gálatas 5.
versículo 1. Gálatas 5 fica logo a seguir ao 4. Vamos ao estudo. É a seguir a Coríntios. Logo a seguir a Coríntios. E é calma, temos sempre. E amanhã é feriado nacional. Pois é. Para alguns feriado, para mim é. E para ele também. E também. É tudo. Feriado é Mas feriado. esquece. Nós sábados é que não Fala-nos escapa. 5, já cá estou. É menos para o comércio. Então assim o versículo 1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Está a ver? Não torneis a meter-te debaixo do jugo de servidão. Então, eu quero dizer o seguinte: se você tem tido uma vida que não condiz com o Evangelho, porque pode acontecer, amados. Eu posso ter confessado Jesus Cristo e estar a ter uma vida que não condiz com o Evangelho. Então, tudo o que nós devemos fazer nessa situação é arrependermos dessa má conduta que nós possamos estar a ter. E começar tudo novo e até dizer ao próprio Jesus, ao nosso Deus, né? Olha, ajuda-me a ultrapassar esta situação ou aquela situação que nós sabemos que não nos estamos a conseguir libertar. Mas Jesus já nos libertou de todas essas verdades. Que é o que diz aí. Então, quando você alimenta o seu novo homem, né? Lendo a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com os outros irmãos, ouvindo a pregação do Evangelho, então você aí está sendo liberto. Porque a palavra de Deus diz lá, não é preciso lá irmos, em João 8,32, conheceis a verdade e a verdade nos libertará. Então, como é que nós começamos a ser libertos? Pouco a pouco. A nossa santificação é dia após dia, né? Então, e como é que isso se faz? Lendo a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, orando a Deus, estando em comunhão uns com os outros, mas a verdadeira comunhão, o verdadeiro amor, Exato. sem hipocrisias, É isso. ouvindo as pregações, né? Para que elas também possam encher o nosso coração. Então aí, dia após dia, nós vamos sendo libertos. Então você precisa de entender o seguinte: você não deve de aceitar viver o bom. Aí agora, o que é que vai ser daqui? Jesus. Você não deve de aceitar viver o mais ou menos. Sabe porquê? Porque Deus tem o melhor para si. Entregue o seu caminho a Deus e tudo Ele fará. Isso é verdade. Então Jesus quer que você seja livre em todas as áreas da sua vida. Por isso não volte a ser escravo. Foi isso que nós acabamos de ler, não é? Deus nos libertou e que nós não voltássemos a ser novamente escravos. Então, Jesus o quer livre em todas as áreas e não volte a praticar, né? Não volte a querer ser escravo. Apesar do pecado ser prazeroso, às vezes está muito prazer, não é? O pecado. Muitas das vezes o pecado até parece que é bom, né? Mas a Bíblia diz que o fim dele é a morte. Como nós acabamos de ler há pouco em Romanos. Então não se deixe envenenar com o pecado, porque ele vai fazer com que você se afaste de Deus, porque ele no final ele vai gerar morte. Se nós estamos nessa caminhada,
que não condiz com o Evangelho, então devemos nos arrepender, romper todas as coisas que nos levam ao pecado e cortar tudo na vida, tudo que nos possa atrapalhar a termos uma comunhão com Deus. É isso que nós temos que entender. E para terminar, praticamente, já, para terminar, está a ver que não é, é só uma pequena palavra para nós refletirmos acerca disso. Jesus disse que aquele que beber da água qualquer, ou seja, das coisas do mundo, a pessoa terá sempre sede. Mas também diz que aquele que beber da água que Jesus lhe der, essa pessoa nunca mais terá sede. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Nos saciarmos e preencher a nossa alma com a sua própria presença. E você vai ver que Deus irá realmente preencher a sua vida com a paz dele, Deus vai lhe dar alegria e você será saciado. E vou terminar com este versículo, João 3:13. João 3, aliás, desculpe, 13. E é aqui que eu termino com este versículo vivo. Não é? Não é João 3, 13. Então, fala acerca de Jesus respondendo, disse: qualquer que beber desta água não tornará a ter sede. Então é 4:13. 4. Então é isso. Será uma fonte de água viva. 4, isto é sempre bom termos aqui. Está a ver? Que é bom termos sempre os irmãos, estamos em comunhão. 4:13, assim é que é. Eu estava a ver, eu apontei mal. Jesus respondeu e disse-me: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. O que é isto? Se nós quisermos andar com as coisas do mundo, vamos andar sempre perdidos nelas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mas como eu me tinha enganado, podemos ler o 3:16, né? Já agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pareça, mas tenha a vida eterna. Então é isto, amados, foi esta pequena palavra que eu quis compartilhar convosco, para nós refletirmos acerca que realmente o sangue de Jesus tem poder para nos libertar de toda a área. Foi lá na cruz que Ele derramou o seu sangue precioso por todos nós. E nós, acima de tudo, estamos libertos pelo seu sangue lá na cruz do Calvário. Amém? Então é esta pequena palavra que eu queria compartilhar. Para os que estão aqui, nós ainda vamos continuar um bocadinho. Para os que nos estão a assistir, eu quero agradecer a vocês. Vamos refletir sobre esta área e que Deus os abençoe e que a paz esteja convosco todos os dias da vossa vida. Deus os abençoe. Até uma próxima. Amém.